Olá, tudo bem? Como vai? Hoje vamos falar sobre a importância da individualidade no relacionamento, ok? E se você gosta do tema, de repente está na dúvida se você está tendo a sua individualidade preservada ou não, já perdeu a sua individualidade, assiste comigo aqui. Vai ser uma live bem interessante e você vai aprender comigo aqui várias dicas para você então poder se dar conta se você preserva a sua individualidade ou não, tá bom? Vamos lá então, deixa eu me apresentar, o meu nome é Mário Weickner, eu sou especialista em lidar com estresse, ajudo os meus clientes com atendimentos individuais, onde eu ajudo cada um a ressignificar na causa do problema a sua limitação, seja a nível de estados emocionais, comportamentos, crenças, identidade, enfim, tudo isso eu ajudo com atendimentos individuais. E algo que muito aparece para mim é estresse, e estresse no relacionamento, estresse no trabalho. E no relacionamento é algo que vem acontecendo com uma certa frequência. Eu já percebi alguns atendimentos, o pessoal falando sobre a falta da individualidade. Isso não só agora, mas já atendo há algum tempo, né? Então eu consigo identificar essas dores. E eu fiz questão de compilar isso aí e trazer para uma live, tá bom? Então vamos lá. Se você então preserva a sua individualidade no relacionamento, então você vai saber do que eu vou falar aqui. Mas se você porventura tem alguma dúvida, então assiste comigo e eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você, tá bom? Feito? Vamos lá então? Vamos falando sobre individualidade. Vamos lá. Individualidade, eu vou direcionar aqui esses exemplos, a maioria deles para o relacionamento amoroso, ok? Casais. Mas isso independe, tá? Isso independe de qual relacionamento é. Se é um relacionamento profissional, amigos, familiar, enfim, não importa. Porque, bem da verdade, isso que eu vou falar aqui acontece em vários ambientes. Sejam eles familiar, como já falei, profissionais, enfim. Então, isso se dá em vários momentos ao longo da sua vida, com seus amigos, com seus colegas, com seus funcionários, enfim, vai acontecer, é natural acontecer. O que não é natural é eu não identificar, porque isso acontece, isso é a coisa mais corriqueira que tem. A pessoa perder a sua individualidade por não saber dizer não, por não saber se posicionar, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Mas agora, tão somente, eu já vou dar início, então, falando sobre a individualidade do ser humano. Quão importante é isso para o ser humano continuar vivendo os seus papéis, né? a sua flexibilidade nos papéis que ele exerce. Como filho, como marido, como pai, como funcionário, como chefe, enfim. Tudo isso é muito importante, ele respeitar a sua individualidade, ok? Vamos lá então. Falando sobre individualidade. Quando eu trago esse assunto, esse tema para para relacionamento casal, é muito comum o casal, enfim, se conhece, namora, convive um tempo junto, começam a fazer várias coisas que os dois têm afinidades, começam a fazer juntos, mas também é comum começar a deixar de fazer o que cada um gostava de fazer. E aí quando vai para o casamento, quando vai para um relacionamento mais sério, quando a coisa começa a tomar mais seriedade, enfim, começa a fazer somente coisas juntos. Isso é muito comum, muito corriqueiro, né? E o parceiro acaba deixando de fazer aquilo que ele gostava de fazer, seja jogar bola, seja algum esporte, seja ir dançar, seja ir correr, se exercitar, pescar, nadar, não importa, não importa. São as coisas, os comportamentos que eles tinham individualmente. E é natural abrir mão disso para algo juntos. O problema é que o casal começa a fazer isso e se esquece de fazer as coisas individualmente. E isso é muito importante. Isso é muito importante para que o relacionamento também não se desgaste. Por mais que as pessoas se acostumem
a fazerem as coisas juntos, a programas de casal, enfim, ir para algum evento, para algum lazer, para comportamentos que eles têm de casal, é muito importante? Claro que sim. Mas a individualidade e os seus comportamentos, seus costumes, os seus lazeres individuais é extremamente importante. Por mais que a pessoa esteja casado, é importante para que ele mantenha, então, a sua identidade, para que ele se mantenha sendo quem ele é. E é muito comum o ser humano abrir mão disso em prol do outro, em prol do relacionamento, que é extremamente errado. É extremamente errado. Porque se o ser humano, se o parceiro não tem a liberdade de continuar fazendo o que ele gostava de fazer, e eu estou me referindo a lazeres, enfim, coisas que ele gostava de fazer sozinho, isso vai, com o passar do tempo, é uma despesa que vai vir lá para o final, é uma conta que vai chegar lá no final. Porque quando o casal não tem a individualidade, quando isso não foi construído junto com o relacionamento, é natural que o desgaste aconteça mais rápido. É natural que o desgaste ele apareça. É natural que a pessoa perca o seu brilho, porque também faz parte da identidade dela os costumes, os lazeres que ela tinha, sejam qual for. Se a pessoa gostava de correr, se a pessoa gostava de pescar, se a pessoa gostava de nadar, se a pessoa gostava de dançar, permaneça fazendo tudo isso. Permaneça fazendo as suas individualidades, o que dava prazer fazer sozinho. Ou com os seus amigos, não importa, mas o que dava prazer fazer sozinho, com a sua identidade sozinho, não a identidade do casal. Né? A identidade do casal, os lazeres, os eventos do casal é importante? Claro que sim, mas não deixar de fazer o que é do indivíduo, do individual. E é natural as pessoas fazerem isso para muitas vezes agradar o outro, muitas vezes não sabe dizer não, muitas vezes tem dificuldade com isso, e uma série de coisas. Né? Uma série de coisas. Então a importância do relacionamento também se dá em respeitar muito a privacidade e a individualidade do outro. Por mais que não pareça comum, por mais que não pareça usual, ainda assim é preferível respeitar os costumes e o lazer do outro para que não interfira no próprio relacionamento. Né? É respeitar o outro. No final das contas, é respeitar o outro, é respeitar o que ele gostava, o que ela gostava, enfim, uma série de coisas. Muito eu vi chegar no atendimento pessoas que, se sentiam perdendo anos da sua vida sem fazer as coisas que a pessoa gostava, entende? Ter uma sensação de perda ao deixar de fazer as coisas que amava fazer, como dançar, como pescar, como nadar, como correr, como jogar bola, enfim, qualquer coisa. A pessoa se sente perdendo com o passar. Quando ela se dá conta que passou alguns anos da vida e ela olha para isso aí tudo e percebe que, nossa, eu perdi isso aí tudo. Pois era isso que eu percebia acontecer no atendimento individual. Pessoas me procuravam e com essa sensação de perda, com essa sensação de ter perdido uma parte da vida, percebe? E que bem da verdade não foi o outro, foi escolha dela. Foi a própria escolha dela. Ela, a pessoa, a minha cliente, os clientes que vinham até mim escolhiam abrir mão das suas coisas em prol do relacionamento para agradar o outro, com a crença de que vai agradar o outro, e caíam numa cilada. Simplesmente abriam mão da sua vida, dos seus lazeres, das coisas que mais gostavam de fazer individualmente em prol do relacionamento. E não se davam conta que essa conta vai chegar. E essa conta vai vir em forma de um desgaste no relacionamento, vai vir em forma de discussão, vai vir em forma, muitas vezes, de brigas,
e uma série de coisas. E ladeira abaixo. Então, é de suma importância cada um respeitar a sua individualidade, como também respeitar a do outro. Ter a maturidade de aceitar que cada um vive a sua individualidade e que é sadio isso. É sadio para o próprio relacionamento. É sadio para a própria convivência do relacionamento. Aqui a gente está falando, eu estou direcionando mais para o relacionamento amoroso, mas se você levar isso para qualquer contexto, você vai ver que é a mesma coisa. Por exemplo, entre sócios, é muito comum dois amigos que confiam muito um no outro, que se respeitam, que convivem muito bem juntos, formam uma sociedade. Formam uma sociedade e depois trabalham anos, trabalham tão conectado, tão afinco, estão fazendo as mesmas coisas durante muito tempo que se esquecem de ter a sua vida individual. Percebe? Vivem muito em prol de uma única coisa e se esquecem de ter a sua vida. E isso vai desgastar a própria relação dos sócios. Entende isso? Percebe? A individualidade é algo muito importante. A individualidade não se dá tão somente nos relacionamentos amorosos, também como sociedade, também no relacionamento em família, também no relacionamento entre os amigos, também muitas vezes o seu contato com o seu filho é mas ele também precisa ter a individualidade dele. Como os seus pais também precisam ter a individualidade deles. Entende? Como seus amigos, como... Não importa. Não importa. É respeitar a privacidade de cada um, a individualidade, os costumes, o jeito de cada um. E a gente entra num loop em que acaba esquecendo disso. E querendo viver somente o que é comum entre os dois. Mas na realidade tem muito mais para acontecer, tem muita coisa acontecendo. Entende? E isso é interessante. E acaba que a gente deixa de lado. Né? A gente costuma deixar de lado porque simplesmente é conveniente. Né? Vamos combinar? É conveniente simplesmente eu viver só o que eu gosto de viver com aquela outra pessoa e esquecer o resto. Né? Esquecer dela e esquecer que eu esquecer dela vai prejudicar o nosso relacionamento. Entende? E quando a gente vive em um relacionamento, é muito comum essa coisa do ceder, né? Essa coisa do não conseguir dizer não, sabe? Eu não quero desagradar, eu não quero chatear, eu não quero magoar, eu não quero irritar, eu não quero que se irrite, sabe essa coisa? E isso acaba criando uma simbiose, acaba criando um relacionamento onde eu acabo tendo que ceder e a outra pessoa também, entende? Então, bem da verdade, é uma coisa que começa tendo que ceder aqui, ceder ali, é natural ceder. É natural ceder. E eu diria, até seria estranho se não cedesse. A questão é, quando tem um certo limite até onde eu vou ceder, até onde eu quero ceder. E a maioria das pessoas não sabe, não tem essa certeza, não sabem de fato até onde querem ir, até onde querem dizer sim ou não, entende? As pessoas não sabem até onde vão permitir que o outro avance. As pessoas não sabem essa barreira, esse limite, né? Digamos assim. Então é natural que as pessoas acabem concordando, opa, tudo bem? Como é que vão? As pessoas não só têm medo de dizer não, como também cedem demais, e isso atrapalha muito o relacionamento. Quem aqui não cedeu além da conta? Quem aqui também não avançou, né, o limite? E isso acontece. A gente não vem com um manual, mas é importante a gente se dar conta e cuidar disso, e se dar conta e perguntar, e se dar conta e ver até onde dá para ir. E também se fazer respeitar quando necessário. Ou seja,
Quando a outra pessoa avança, exemplo, eu quero sair para dançar. Eu sempre saí para dançar, eu quero sair para dançar. Mas agora tu tá num relacionamento. Não importa, eu gosto de sair para dançar, eu quero sair para dançar. Sempre saí, sempre gostei. Quando eu casei, deixei de sair para dançar e eu quero retomar isso. Exemplo, né? Eu, Mário, dificilmente saí para dançar. Mas é só um exemplo, né? Então, quando um parceiro tinha um evento individual e abriu mão disso em prol do relacionamento, isso vai minar. Isso vai estragar o relacionamento, isso vai dificultar demais, porque o respeito é a base de um relacionamento. E respeitar também os costumes, o lazer do outro, os lazeres que ele tinha, é fundamental. Fundamental, porque isso cria um laço de confiança e isso ajuda no próprio relacionamento. E geralmente a gente acaba abrindo mão disso. Geralmente a gente acaba deixando de lado, né? A gente acaba esquecendo disso. Então isso é muito importante, muito importante. E também quando você se respeita, não só respeita o outro, mas também se respeita, você fortalece quem você é em essência. Porque quando a gente faz essa patifaria de passar por cima do outro e permitir que passem por cima de você, acaba que tu ofusca a tua essência, tu perde a tua essência. E isso vai refletir diretamente no relacionamento, mais ali na frente. Então, vai refletir por quê? Porque tu perdeu a tua essência, tu não é mais aquela pessoa que o teu parceiro conheceu. Tu deixou de ter o brilho que você tinha quando te conheceram. Entende? Você vai apagando, vai perdendo o brilho, vai esmaecendo, vai se perdendo, e a sua essência cai por terra. Os seus costumes, muitas vezes até os teus valores. Então é importante você manter muito bem construído os seus costumes, os seus valores, os seus hábitos, para que você siga em frente. Para que você então também alimente o seu relacionamento. Ou seja, ele vai se desgastando com o tempo muito porque as pessoas também deixam de ser quem são, né? E isso é muito comum. Isso é muito comum do ser humano perder a sua essência com o passar do tempo. Justamente por acreditar que está fazendo um bem ao outro, um bem maior ao relacionamento ou alguma coisa do tipo. Crenças são de gosto do consumidor, né? Então cada um tem o seu, a sua, e isso é natural levar em frente. Só que para onde ela está te levando, né? Para onde ela está te levando? Bem da verdade é isso. Para onde ela te leva? Então, quando você permite que tudo isso aconteça, você ofusca a sua essência. E aí vai chegar uma hora que você vai se dar conta, opa, mas eu deixei de fazer aquilo que eu fazia. Nossa, eu gostava tanto de fazer aquilo. Nossa, por que eu parei? Foi por causa do outro. O outro não deixava eu fazer, a outra não deixava eu fazer. Não, não é isso. Foi você que se permitiu, você aceitou não fazer. Você escolheu não fazer. Você escolheu abrir mão dos seus hábitos. Você escolheu abrir mão do que gostava. De dançar, de pescar, de ir nadar, de correr, não sei. Mas você abriu mão disso. Você escolheu abrir mão disso, não foi o outro. Não coloca a responsabilidade em cima do outro, porque não é do outro, é tua responsabilidade, é de cada um. Né? Mas o outro não deixava, mas o outro não é teu pai. O outro não é teu pai. Né? Eu sempre estrago porque quero comandar a relação. Eu sempre estraguei, porque quero comandar a relação. Patrícia, isso é muito comum. Ainda há pouco eu estava falando disso, né? O controle no relacionamento. Semana passada ainda falei sobre isso, controle no relacionamento, quem controla, quem é controlado, né? Como eu acho que é certo. Exato. Só que, bem da verdade, isso é uma insegurança, né? Isso é uma insegurança
Mais para frente, agora, ao longo da semana, eu vou falar sobre isso. Se você gosta desse tema, se interessa por esse tema, semana passada eu fiz 3 lives muito legais, muito bacanas, tiveram uma boa audiência, é interessante que você veja se não assistiu. E essa semana, hoje eu estou falando sobre individualidade, a importância da individualidade no relacionamento, seja ele qual for, né? Porque se você não tem, gera estresse. Estresse é o que eu faço, é o que eu faço, não, é o que eu ajudo a te fazer. Bem, na verdade é isso. É o que eu ajudo os meus clientes a resolver. Então, hoje eu estou falando sobre a importância da individualidade. Quarta-feira eu vou falar sobre ciúmes e vai ter uma convidada especial, a Leis Cotton. Então, esteja lá na quarta-feira, às 19 horas, que eu vou falar sobre ciúme, quais são as origens do ciúme, qual é a causa, o que motiva esse ciúme. Se você acredita conscientemente que o que dispara esse ciúme é o outro, bicho, tu vai te apavorar quando tu assistir, então, essa live. Tu vai te apavorar. Porque o ciúme não tem a ver com o outro, o ciúme tem a ver... Nossa, se eu te falar, tu não vai acreditar. Então, vem na quarta-feira e você vai gostar, pode ter certeza. Quando eu falar de ciúme na quarta-feira, teu queixo vai cair. Pode escrever, tá? E na sexta-feira eu vou falar sobre relacionamentos abusivos. E eu também vou ter uma convidada, Maite Oliveira, que vem defendendo essa bandeira aí. E é muito interessante o ponto de vista dela, e por isso que eu a convidei para estar presente comigo, com a gente aqui. Então, se você puder, esteja na sexta-feira às 19 horas, vai estar muito bacana e vai valer a pena. Pode ter certeza. Porque, percebe, isso aqui tudo é uma continuação, né? Também sou muito ciumento, diz a Patrícia. Então, quarta-feira, Patrícia, quarta-feira o teu queixo vai cair, então. Então tu vai ver só. E essa coisa de assumir esse rótulo, essa identidade de ser ciumenta, elevar um nível de identidade, nossa, a nossa convidada vai com certeza desmistificar isso e muito mais, né? A gente vai falar sobre a comunicação não violenta, enfim, uma série de coisas. E tá muito legal, vai ser uma semana muito bacana. E eu tô bem curioso para como que vai ser para como serão essas lives, né? Quarta-feira sobre ciúmes e também sexta-feira sobre relacionamentos abusivos, né? E de todo tipo, né? E que isso tudo gera um estresse danado, vamos combinar? Isso gera um estresse danado e eu vejo isso aí. O que eu tô trazendo em lives foi o que já apareceu em atendimento para mim. Então eu quero compartilhar contigo os meus conhecimentos, quero compartilhar contigo com convidados, com convidadas, para que você então amplie o seu modelo de mundo, para que você veja por outros pontos de vista e que você então consiga buscar esse amadurecimento mais rápido, porque, vamos combinar, a gente não tem muito tempo a perder. A gente não tem muito tempo a perder. Para você ter uma ideia, eu fiquei quase lá 30 anos gago e com crises severas de gagueira, né? E isso me atrapalhou muito durante muito tempo, né? E eu tinha um sonho muito grande, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tinha um grande sonho de me tornar um palestrante depois que eu assisti uma palestra. Mas quando eu me dei conta que eu era gago, simplesmente eu me privei disso, porque simplesmente não me senti capaz. E capacidade, isso está a um nível de quê? De crença e de identidade. Então, quando eu pude trabalhar essas crenças em mim, me permitiu estar aqui hoje compartilhando esse conteúdo com você. Então te dá conta que as minhas crenças e as minhas identidades me movem e me guiam pelo mundo, independente do que eu acredito. Se eu acredito que eu sou capaz, então eu sou capaz. Se eu acredito que eu não sou capaz, paciência, então eu não sou capaz. Entende? E é por isso que eu faço questão de fazer live segunda, quarta e sexta para compartilhar tudo isso contigo. Te dá conta que a gente tem muita coisa para aprender. A nossa maturidade, ela não vem ao mesmo tempo que a nossa idade. Entende isso? A idade chega para todos, mas a maturidade nem sempre. Entende? E vamos lá. Todos nós temos coisas que nós somos maduros e somos imaturos, perfeito. Mas a questão é importante a gente amadurecer a maturidade para que a gente siga em frente, entende? Para que a gente possa, então, ter um ponto de vista mais claro sobre nós,
sobre o outro, sobre os outros, sobre o mundo. Entende? Do que ficar preso, sabe? Preso ali, sabe? É tudo do meu jeito, tem que ser como eu quero, sabe? Eu não posso mudar, eu não, entende? Ali agarrado, controle, sabe? Não, solta, solta. Controle é muito cansativo. Meu Deus do céu, é um saco. Larga, solta. Vai ser feliz. Vai controlar o quê? Compra um controle remoto para te mudar o Netflix, acabou. O resto solta. Solta e vai viver tua vida feliz. Bem capaz. Bem capaz. Então, eu quero te convidar para você se dar conta se hoje você se percebe com a sua individualidade preservada ou não. Muitas vezes pode ser somente o pai e o filho, como a mãe e o filho, ou somente você e o seu sócio, ou você, entende? Não importa, mas é importante que você se dê conta que a sua individualidade depende de você e das coisas que você gosta de fazer. Mas Mário não gosta de fazer nada, então vai à luta. Então vai à luta. Vai à luta e constrói o que você gosta de fazer. Entende? E Patrícia, não é isso aí. Não se trata de ser isso ou ser aquilo. Não, de forma nenhuma. Tu é a Patrícia e tu tem a tua vida. E tu foi moldada de acordo com como a tua família te ensinou enquanto tu era pequena. E isso tu levou para a tua vida. Só que agora tu já é adulto e tu pode fazer diferente. Tu tens a liberdade de fazer diferente. Entende? Tu tens a liberdade de te reconstruir. Só que tem um detalhe. Para você se reconstruir, ó, é a metáfora do copo vazio e do copo cheio. Se o copo tá cheio, não cabe mais líquido novo aqui dentro. Entende? Você precisa esvaziar o que tem aí. Você precisa soltar, te desconstruir para se reconstruir, aprender coisas novas. Vai aprender coisa nova, vai estudar algo diferente, vai te divertir, vai ser feliz, entende? Vai conhecer pessoas novas. Muda e muda agora, muda já. Não perde um dia mais da tua vida, pelo amor de Deus. Eu penso muito, eu acredito muito que o que a gente tem hoje, nos dias atuais, de fato é um presente. E para mim é por isso que se chama presente, né? Se não é, para mim é um presente de qualquer maneira. Então, é belo. Aproveita isso. Vai viver a tua individualidade, vai viver a tua vida, as coisas que tu gosta. Vive os teus valores, constrói os teus valores ou reconstrói, fortalece esses valores e segue esse caminho. Constrói esse caminho, somente você pode trilhar. Mais ninguém pode viver o teu caminho. Entende? Percebe que todos nós temos as mesmas capacidades. Todos nós temos um aparelho que tem as mesmas capacidades. Eu, você, Bill Clinton, não importa quem seja, o mendigo da rua, todos temos a mesma capacidade. O que nos difere são as nossas crenças e as nossas atitudes, os nossos valores. Então, construa isso muito bem, vai viver a tua vida, respeita a tua individualidade, você estando num relacionamento amoroso, profissional, a amizade, familiar, não importa. Respeite a sua individualidade e também, pelo amor de Deus, respeita a individualidade do outro. Tá bem? Feito? Então agradeço a sua presença aqui. Lembrando, tem live quarta-feira sobre ciúmes, uma convidada muito bacana que vai falar sobre a comunicação não violenta, a Lei Scotton. Faz um trabalho muito legal com mulheres, tirando fotos e fazendo um trabalho muito bacana. E ela vai explicar um pouquinho mais como funciona. E também falando sobre comunicação não violenta. Então esteja na quarta-feira. Na sexta-feira eu vou falar sobre relacionamentos abusivos com uma outra convidada que se chama Maite Oliveira. E ela faz um trabalho sobre a questão também de relacionamentos abusivos e que
Às vezes o relacionamento abusivo não é aquele que existe tão somente agressão física, ok? É muito antes. Relacionamento abusivo vem muito antes e a gente não se dá conta. E às vezes nós somos abusivos com o outro e isso a gente não se dá conta. Entende? A gente não se dá conta. Então, esteja comigo também na sexta-feira, às 19 horas, e vai ser muito bacana. Tá bom? Feito? E semana que vem vai ter demonstração de atendimento aqui ao vivo. Então esteja presente comigo, vai ser muito bacana, eu vou te manter informado, informada, aqui mesmo pelo canal e vai valer a pena. Tá bom? Obrigado pela presença, foi uma live muito legal, me diverti bastante, quero sempre compartilhar com você. E se você tiver alguma dica, alguma sugestão, algum tema para as lives futuras, por favor, coloca aqui embaixo, me manda um inbox, uma mensagem, vai ser um prazer falar sobre isso. E lembra, né, essa limitação, essa dor, essa dificuldade que você tem pode também ajudar outras pessoas quando eu falar aqui. Tá bem? Feito? Um forte abraço para você e a gente se vê na quarta-feira. Tá bom? Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.